aqui para mais um culto de mulheres, em honra ao Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Esther. Eu vou ler alguns pedaços, porque é muito grande, para a gente poder contextualizar. Esther, capítulo 3, eu vou ler de 1 a 11, depois eu vou pular para Esther 6, e vou ler alguma coisa. Amém? Esther 3, a partir do versículo 1 até o 11. Esse a gente vai ler todo. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Todo mundo achou? Então vamos lá. Esther 3, a partir do versículo 1. Na minha Bíblia está assim: Mordecai é odiado por Amã. Versículo 1. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que a todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Agora a gente vai lá para o capítulo 6, eu vou ler apenas alguns versículos e depois vocês podem ler em casa. Esther 6, eu vou ler a partir do 10, porque aí Amã estava numa posição de querer fazer o mal a Mordecai, e aí o que aconteceu? Amã foi para uma posição onde ele foi forçado a honrar Mordecai. A partir do versículo 10 em Esther 6. Então o rei disse a Amã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo, e faça com que o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei, e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Amã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 12. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Amém? É só para vocês... Peguei as partes mais importantes, mas a gente vai falar disso durante a palavra e vai entender. Amém? Vamos orar. Eu gostaria que vocês levantassem suas mãos, que orassem por mim. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, pequenas porções da Tua palavra, mas nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo está aqui, está trabalhando em cada um de nós. Eu clamo a Ti, Deus poderoso, que o Senhor venha agir nessa noite, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a mim para que fale aquilo que está no Teu coração. Cessa tudo que não é Teu, Senhor, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Deus, fale com cada um de nós, e haja cura, haja libertação, haja salvação, Senhor, e haja renovação nessa noite. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para contextualizar, o livro de Esther é um livro que se fala sempre muito de Esther. E agora, de repente, o que me chamou mais a atenção foi exatamente essas duas figuras que eram Mordecai e Amã. Então, a gente conhece, vocês podem lembrar de pessoas que vocês conhecem, que quando se encontram, sai confusão. É uma pessoa implicando com a outra, é aquela pessoa que implica, é aquela pessoa que no encontro sempre sai uma picuinha, sempre sai uma coisa que não é muito legal.
cutuca a outra assim, sabe? Aquela pessoa que toca na tua ferida, sabe como é? Que quer sempre te colocar para baixo. Então, era desse jeito que Amã se portava em relação a Mordecai. Ele se achava superior a Mordecai, ele se achava superior a todas as pessoas. Então, ele não suportava o fato de Mordecai não se dobrar para ele. Porque todos os servos que estavam à porta do rei eram servos do rei, eram servos que trabalhavam para o rei. E eles se dobravam perante as autoridades. E Mordecai e Amã era uma autoridade. Era um príncipe de muita importância. Então, ele não suportava isso, porque ele se achava superior. Então, vamos ver o que o Senhor falou, algumas lições que o Senhor falou comigo, e eu acho que também vai falar com cada um de vocês, e de maneira especial, porque cada um vai entender aquilo que é seu, que é para você. Em primeiro lugar, não tenha medo dos planos do maligno contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra o seu trabalho, contra a sua igreja, contra qualquer coisa. Amém? Porque o Senhor Deus é soberano. E aqui os louvores foram entoados disso, a Jurema falou aqui no ofertório, o Senhor é soberano para fazer o que Ele quer, com quem Ele quer. E é exatamente isso que o Senhor fala aqui para a gente. Nessa história, durante todo esse livro, Esther era uma judia, Amã também era um judeu, e eles saíram de uma posição de inferioridade para uma posição muito grande naquele reino, que era um reino pagão. Então, olha o que o Senhor fez. E assim é hoje conosco, a gente está aqui, clamando ao Senhor, na casa do rei. E Jesus nunca disse que isso seria fácil. Jesus sempre falou que seria difícil. Eu até anotei aqui, em João 10:33, está escrito, no mundo vocês passarão por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Então é isso que o Senhor está falando hoje com a gente, que a gente tem que ser firme, que a gente tem que ser perseverante, que a gente tem que estar, sabe, na nossa posição de crente. É difícil, mas a gente vai conseguir, porque a gente tem o Espírito Santo com a gente para dar força para a gente também, amém? Pedro passou por isso, lá em Atos 4, Pedro e João foram presos porque falavam do nome de Jesus. E graças a Deus, hoje a gente não está sendo preso porque está falando aqui do nome de Jesus, graças a Deus. Então, fala para a irmã que está do seu lado, o poder de Deus é soberano na sua vida. Fale para esse irmão, fale para essa irmã, que Deus está agindo. Como a irmã Juju falou, mesmo que você não esteja vendo nada, Deus está agindo, amém? Na sua vida, na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. Se Deus permite que uma porta se feche, Ele vai abrir uma maior. Esse é o nosso Deus, amém? E Deus trouxe a gente aqui para refletir algumas coisas a respeito disso. Quantas vezes você já foi atacada ou atacado com palavras que te machucaram por outras pessoas? Quantas vezes? E ações? Muitas. Eu me lembrava muito de uns trabalhos que eu tive aí. Como tem gente que gosta de dizer para você que está acima de você, que você tem que obedecer, que tem que ser daquela forma, da outra. E afrontas. Você pode se lembrar momentos da sua vida que você sofreu afrontas na sua família, né? No seu trabalho. E são os mesmos círculos de relacionamento. É na família, no trabalho, é na igreja, é no ministério, é dentro de uma liderança. E ameaças. Você se lembra de alguma? Aí eu lembro do que o Roberto pregou no domingo, né, da ameaça de Jezabel para Elias. E Elias teve medo e fugiu para a caverna. E a gente? Como é que a gente está se portando com as ameaças que a gente tem sentido, que a gente tem sofrido? Até hoje, eu não sei se você sofreu alguma ameaça. E talvez você chegou aqui meio derrubado, não sabendo nem como é que vai enfrentar, mas o Senhor Deus poderoso, Ele vai enfrentar junto contigo, junto comigo, junto com todos nós aqui, amém? Precisamos glorificar o nome do Senhor, precisamos declarar que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que Jesus é o nosso Rei, que Jesus é o Príncipe da Paz, amém?
Quantas vezes você já se sentiu tão pequeno nessa vida, tão pequena, e você chegou até aqui? Glória a Deus, porque vocês estão aqui, vocês estão glorificando a Deus, vocês estão na igreja, vocês não desistiram, amém? E Deus quer nos curar dessas lembranças hoje. Deus quer nos curar, Deus quer nos restaurar lá dentro. E nós vamos aprender aqui com muito do que Mordecai fez, do que Esther fez, como devemos agir e reagir a essas ameaças. Às vezes a gente não precisa sair no tapa, sair gritando. Às vezes a gente precisa dar um bom glória a Deus, respirar fundo. Pense, quantos Amãs já apareceram no teu caminho? E você venceu a cada um. Cada um, dia a dia, dia após dia, dia após dia. Quanto mais, sabe? Aparecerem Amãs é para você estar subindo mais ainda, você está se amadurecendo como crente, você está amadurecendo como pessoa, melhorando, te lapidando. O que acontece aqui? São duas coisas bem distintas. Amã se encheu de furor por Mordecai. E ele armou um plano para matar não só Mordecai, porque era pouco, mas todo o povo judeu. E o que Mordecai fez? Ele ficou firme, sempre firme, na presença do rei, fazendo o que ele tinha que fazer, à porta do rei, orientando Esther, que ela não deveria dizer que era judia, orientando Esther, Amã fez um plano maligno junto com o rei, contra o povo judeu, e nós temos que intervir, você tem que intervir, você tem que falar com o rei, nós não podemos permitir que o nosso povo acabe. Essa era a postura de Mordecai. Então, o que ele nos ensina aqui nessa noite? O que a gente precisa? Chegamos no segundo ponto, é permanecer na posição que Deus colocou, com a postura correta. Amém? Não é só você estar aqui dentro da igreja, não é só você estar dentro do ministério, não é só você estar casado, não é só você estar trabalhando, é você fazer tudo com excelência. É você estar fazendo tudo, sabe, com o teu coração e temendo a Deus, porque você sabe que você está fazendo, antes de tudo, para o Senhor. Amém? Isso foi tão forte, porque lá no Esther 6 foi o versículo que mais me chamou a atenção. Esther 6:12. Porque o que aconteceu? Amã foi forçado a honrar Mordecai. Amã estava com tudo armado na cabeça dele para prejudicar o povo judeu, para matar Mordecai. Ele tinha feito uma forca para enforcar Mordecai. E o que aconteceu? Naquela noite, depois que ele fez aquela forca, o rei não conseguia dormir. E aí o rei foi pedir a alguém que lesse os livros das memórias do rei, e apareceu lá um grande feito que Mordecai, à porta do rei, mais uma vez ele estava à porta do rei, ele estava no lugar certo, ele estava ali trabalhando e zelando pelo rei. Então ele descobriu uma conspiração contra o rei, ele falou disso para o rei e o rei não foi morto. E aí o rei ficou sabendo disso, ele se lembrou disso exatamente naquela noite. E que na manhã seguinte, Amã já ia lá, correndo cedo, de manhã cedo, para falar com o rei, para matar Mordecai. E aí o que acontece? O rei falou para Amã o que se podia fazer para esse homem que o rei deseja honrar. E Amã, no alto da sua soberba, no alto da sua arrogância, ele só pensava nele, ele achava que era ele o príncipe tal, era ele o homem que o rei queria honrar. E aí ele falou tudo o que ele queria. Na soberba dele, na arrogância dele, ele queria o traje do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria passear com um dos príncipes pela cidade, dizendo, isso é o que se faz ao homem que Deus deseja honrar, que o rei deseja honrar. Meu Deus! E aí o que acontece? Mordecai, Amã faz isso com Mordecai, e depois de tudo isso, versículo 12, depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Então, o que Mordecai fez? Ele não perdeu tempo, se ensoberbecendo, sabe, se achando tal. Não, ele voltou, depois disso tudo, para a porta do rei. Ele manteve essa posição. Então, o que isso nos ensina? Que aquilo que Deus nos dá é muito maior do que as coisas que o inimigo pode nos dar, para iludir a gente, para tentar manipular a gente, porque
Porque, na realidade, o que estava acontecendo ali? O rei queria honrar Mordecai, mas Amã foi ali numa posição exatamente contrária. Ele estava com ódio daquilo. Então, o inimigo, às vezes, ele usa pessoas, cuidado, sabe? Com algumas pessoas que podem te levar para passear pela cidade, podem te dar muitos elogios, sabe? Pode chegar perto de você dizendo que você é maravilhosa, que você é maravilhoso. Talvez seja uma pessoa que só queira se aproveitar, se usar de você. Sabe? Te manipular, bajulação, palavra vazia. Mas, acima de tudo isso, dessa bajulação, dessa palavra vazia que a mãe estava jogando, o Senhor Deus estava acima, estava soberano, estava cuidando de Mordecai, Ele está cuidando da gente, Ele está cuidando da nossa família, Ele está cuidando da nossa igreja, do seu trabalho, meu irmão. Você pode glorificar o nome do Senhor, você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, porque o Senhor não mudou, Ele continua cuidando do seu povo. Não adianta, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor é soberano. Não se engana, Ele não se engana, Ele sabe do nosso coração. Então, qual é a nossa postura? O que a gente tem que aprender? Não se distrair, não se distraia, não fuja do seu lugar de bênção. Não perca tempo pensando que você é mais do que você é, sabe? Mordecai não perdeu tempo pensando nisso, ficando orgulhoso daquela grande honra. Não, ele voltou para a porta do rei. Então fale para o irmão que está do seu lado, não saia da porta do palácio. Persevere em oração, em adoração a Deus. Clame a Deus, entregue a Deus todos os dias a tua família, a tua casa, o teu trabalho, os teus problemas, os relacionamentos mais difíceis. Entregue ao Senhor Jesus. Peça ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? É disso que a gente precisa. A gente precisa ficar firme, por mais difícil que seja. Por mais difícil que pareça ser. Então, o que a postura de Mordecai nos ensina? O que você pensa nessa noite sobre isso? Será que você pode pensar se você tem sido humilde o suficiente diante das dificuldades que a gente está atravessando, diante das afrontas, diante das ameaças? Não falta ameaça para a gente, né? Não falta ameaça. Então, fica firme na posição que o Senhor Jesus te colocou. Permaneça alimentando a sua fé, permaneça em Jesus, permaneça na sua família, permaneça no seu casamento, persevere. Não desista de onde Deus te colocou. É um lugar. Persevere no seu lugar, fique no seu lugar, fique no seu trabalho, fique na sua empresa, fique na sua igreja, fique no seu ministério, na sua família, sabe? Por mais difícil que alguns familiares sejam, fique bem, procure ficar bem, sabe? Eu tenho dificuldades até com a minha mãe, é difícil às vezes. Meu irmão, é difícil, mas vamos tentar a cada dia um pouco mais melhorar esses relacionamentos, porque nós temos o Espírito Santo para azeitar isso, amém? Então permanece aí, meu irmão, permanece nesse lugar que Deus te colocou, sabe? Suporta a afronta, suporta a ameaça, suporta a bajulação, sabe? Porque o que importa é o que Deus diz a teu respeito, o que importa é o que Deus está fazendo na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus. Não, a gente não está aqui para se importar com as ameaças, com aqueles que te ameaçam, com aqueles que debocham de você. A gente está aqui porque Deus quer, porque Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós, amém? E a gente não sabe qual é esse propósito, às vezes a gente nem desconfia. E o que o inimigo faz o tempo todo? Ele quer nos distrair, nos tirar dessa presença do rei, nos tirar desse lugar da porta do rei, que para Mordecai era o lugar de trabalho dele.
mas era um lugar de reverência também, porque ele só adorava a Deus e não se curvava perante aquelas autoridades todas. E para nós, qual é o nosso lugar de adoração? É esse aqui. É a tua casa, é a tua igreja. Você está aqui glorificando a Deus, glorifique a Deus, agradeça, porque você pode estar aqui na casa do rei, pode estar aqui na tua igreja. Você pode estar na tua casa dando glória a Deus, você pode estar no teu trabalho, você tem boca para você falar, e mesmo que às vezes a gente não consiga falar, a gente pode orar, a gente pode clamar: Senhor, me ajuda a perseverar, me ajuda a ser constante. A gente não quer ser aqueles homens e mulheres que uma hora está bem, outra hora está mal, não. A gente quer ser constante, a gente quer ser perseverante. Então permanece firme mais um pouco, minha irmã, meu irmão. Aguenta mais um pouco, porque Deus está lá, Deus está aqui, Deus está em todo lugar, Ele está trabalhando. Amém? Isso é muito importante, a gente ter essa confiança. A gente precisa ter essa confiança, alimentar a nossa fé dia a dia, porque às vezes é muito difícil. Olha bem, nessa história toda de Esther aqui, o mal que Amã tramou contra Mordecai e os judeus, ele se voltou contra ele mesmo e a família dele. Ele mesmo foi enforcado na forca que ele fez para Mardoqueu. Está lá em Esther 7, 9 e 10. Os filhos dele, os cadáveres dos filhos dele foram pendurados na forca para que toda a fortaleza de Suzã visse. Porque ele tinha decretado um dia para a morte dos judeus. E nesse dia foi alterado um edito real, né? Não foi alterado o edito real, mas foi criado um novo edito, no qual Esther e Mordecai disseram que o povo judeu podia se defender. E quando eles se defenderam, os filhos de Amã foram mortos. Mas além deles serem mortos, Esther falou para o rei: eu quero que eles sejam pendurados na forca para que toda Suzã veja. Olha que ousadia dessa mulher. Porque ela sabia o que significava aquilo. Aquele povo era inimigo do povo judeu. E assim a gente hoje aqui está contra todos que são inimigos, contra o povo de Deus. Contra todos aqueles que não professam a fé em Jesus, meu Deus. Não é contra, mas é simplesmente você não vai aceitar o que se diz no mundo. A gente está nesse papel hoje de orar, de interceder, de clamar para que essas pessoas que estão perdidas, para que elas venham conhecer o Senhor Jesus. Esse é o nosso papel. É difícil, é muito difícil, mas esse é o nosso papel. Porque é o Senhor é que vai agir, é o Senhor que vai dar livramento, é o Senhor que vai salvar essas pessoas. Mas a gente precisa falar para elas do amor do Senhor, amém? Então a gente tem duas pessoas aqui bem distintas. Amã, que era orgulhoso e soberbo. E o que aconteceu com ele? Ele foi cegado pela arrogância dele, pela presunção dele, e ele morreu. Ele morreu nessa posição de derrotado. E Mordecai, que era humilde e fiel a Deus, e ele tinha uma tremenda compaixão das pessoas, porque ele não se importou só com ele quando ele viu o edito real. Ele se preocupou com todo o povo judeu que iria morrer. E ele foi engrandecido. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é o final desse texto, lá no capítulo 10 de Esther, capítulo 10, 3, está dizendo que Mordecai ele foi elevado a uma posição somente abaixo do rei. Então ele era o segundo homem mais importante. Então aí a gente aprende a terceira coisa, que o teu reconhecimento vem do Senhor Todo-Poderoso na hora certa, amém? Não adianta a gente querer ter um reconhecimento que não é de Deus e que não está na hora dele acontecer. A tua fidelidade a Deus, ela vai ter recompensa. Sabe? Deus vai ter um lugar preparado para cada um de vocês, mas vocês precisam simplesmente se manter firmes na posição. Porque existe alguma coisa que o Senhor Deus, Ele já tem lá no futuro para cada um de vocês aqui. O Roberto pregou isso domingo, e quando ele falou isso, veio isso no meu coração. É essa palavra que eu preciso falar, que eu preciso compartilhar. Porque o Senhor teve um futuro para Mordecai, e assim o Senhor tem um futuro para cada um de nós, amém? Porque o Senhor, Ele tem um plano específico. A gente não está aqui à toa.
cada um de nós tem um papel aqui nesse mundo. Amém? Tem uma posição, tem um lugar. Qual é o teu lugar? O que será que a gente está fazendo hoje aqui? Deus tem um lugar para você, preparado para você. Alguma coisa que Deus quer fazer através de você. Amém? Então a gente aprende aqui em todo esse texto, que a gente não pôde ler, mas que se vocês quiserem ler, reler, porque é um livro maravilhoso, que Mordecai e Esther não se preocuparam só com eles se preocuparam com todos. Sempre que o Roberto prega aqui, sempre que Deus fala, ele pede alguma coisa. E ele não pede só para você, ele não quer ver só você bem, a sua família, a sua igreja, ele quer ver todos bem. Ele quer o mundo inteiro se curvando diante dele, enaltecendo o nome do Senhor Jesus, amém? E sendo abençoados, é isso que o Senhor quer. E a vitória foi dada por Deus a Mordecai e a Esther. Então, todo cargo de honra é precedido de grandes provas de fidelidade. Eles tiveram cargo de honra, Mordecai, porque ele suportou todas as ameaças, todas as afrontas e permaneceu firme na posição. E aí o Senhor Deus honrou. E o que Deus quer fazer conosco é a mesma coisa. Permanece firme, minha irmã. É isso que eu gostaria de compartilhar. Permaneça firme. Enfrente as ameaças, enfrente as afrontas. Seja fiel a Deus, seja fiel à tua família, ao teu casamento, aos relacionamentos mais difíceis, ao teu trabalho. Seja fiel com qualquer pessoa. Fale a verdade para qualquer pessoa, sabe? Se a pessoa não estiver bem de alguma maneira, se ela estiver fazendo alguma coisa errada, você pode chegar para essa pessoa e falar. Não tenha medo, é para o melhor para ela, não é para o pior, amém? Então, Deus quer fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas o Senhor, Ele quer que a gente permita que Ele entre e que Ele faça. Amém? Então, você pode glorificar o nome do Senhor para isso e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que é da Tua vontade, aquilo que é da Tua vontade na minha família, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Então, eu vou fazer um pequeno resumo, porque eu falei demais, né? Não sei se eu falei muito rápido, mas como a Juju falou, o Roberto fala que eu passo a primeira, a segunda, a terceira e vai. Fazer um resumo. Primeiro, apesar das ameaças, Deus tem a soberania sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a nossa igreja, sobre todas as coisas. Amém? Aplaude o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor por isso e agradeça. Agradeça ao Senhor por isso. Em segundo lugar, precisamos permanecer firmes na posição que Deus nos confiou. Persevere na sua vida com Deus, alimente a sua fé. O seu cargo é pequeno, é grande, você é pastor, você é presidente, você é faxineiro, você é o quê? Não interessa. Permaneça firme na sua posição. Grande ou pequeno, o Senhor vai te usar. Amém? Mais glória a Deus e menos reclamação. Esse é o segundo ponto. Mais glória a Deus, menos reclamação. Mais glória a Deus e menos reclamação. Em Deus eu posso todas as coisas, amém? A palavra nos respalda isso. Em terceiro, o teu reconhecimento vem do alto, vem do Senhor na hora certa. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de chamar a todos para orar, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Você que está sendo ameaçado por alguma coisa, você que quer pedir ao Senhor que derrame mais do Espírito Santo para ter força, para enfrentar as suas dificuldades, para todos nós orarmos juntos. Eu gostaria que a igreja se levantasse, que vocês viessem aqui, se vocês sentirem no coração, venham até o altar, vamos colocar no altar, né, irmã Lourdes? Vamos colocar no altar, pedir socorro ao Senhor, pedir, Senhor, me fortalece. Senhor, eu estou sendo ameaçada. Senhor, eu não sei o que vai ser amanhã. Vem para o altar. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei agir, como eu devo agir corretamente. Vem para o altar. Enquanto esperamos as bênçãos de Deus, Senhor, nos fortalece. Vem para o altar.
Clama ao Senhor, porque é Ele que pode nos fortalecer, é Ele que pode derramar o Espírito Santo em nós. Vamos clamar ao Senhor, amém? Que a gente possa louvar ao Senhor, clamar a glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Diga que Ele é grande, que Ele é soberano. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, glorificando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, Deus, e declarando que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma cada vida que está aqui no altar. Toma, Senhor, esse homem, toma essa mulher, toma cada um, Senhor, e vai agindo, Deus, vai derramando aquilo que é teu para cada um, a tua porção, Senhor, e em nome de Jesus, vai trabalhando lá naquela dor profunda, naquelas ameaças, naquelas dúvidas, Deus, que eles não sabem, Senhor, eles não sabem ainda a solução, mas o Senhor sabe. Oh Deus, em nome de Jesus, fortalece a cada um, fortalece com o teu Espírito Santo, Senhor, derrama do teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, vai levantando, Senhor, vai levantando esse que está abatido, Senhor, esse que está sem esperança, Deus, em nome de Jesus. Há esperança para você, há um futuro novo para você, Deus tem algo para você, Deus quer fazer alguma coisa através da vida de cada um de vocês. Tomem posse disso, acreditem nisso, clamem a Deus, clamem ao Senhor, para que Ele renove, renove vocês na força do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, em cada um aqui. Vai enchendo, Senhor, em nome de Jesus, vai brindando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o teu sangue poderoso, Senhor Jesus, brinde a cada um, brinde a cada família, Senhor. Nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um aqui. A tua bênção, Senhor, fortalece, Senhor, e prevalece, Pai, na vida de cada um aqui a tua vontade. Que prevaleça a tua vontade, Deus, em nome de Jesus, e que meu irmão e a minha irmã creiam nisso. Sejam renovados na fé, em nome de Jesus, Pai, eu entrego cada um aqui, cada família aqui nas tuas mãos, e clamo a ti, Deus, faça a tua vontade, Deus, em cada um aqui, em cada irmã, em cada família, nessa igreja, em cada família aqui, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém, glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus é poderoso, Ele está tomando conta da vida de vocês, amém? Glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Tânia encerra para nós da nossa bênção. Glória a Deus.